Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Naninzinho. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, Caderno Azul, primeira aplicação. A gente está corrigindo aí as questões de humanas, né? É bem interessante. Vale lembrar que a gente tem as playlists de redações também e as playlists também das questões anteriores, né? Os anteriores de 2014. E também a gente está corrigindo e fazendo os de 2019 e os de 2014 também para ajudar vocês aí, beleza? Então tá, agora a gente vai para a questão 63, né? A questão 63 ela é bem interessante, né? Ela tem um texto, né? Tem dois textos, aliás. O texto 1, ele diz o seguinte, olha só. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandecem o Estado, embora beneficiasse a burguesia incipiente. É o mercantilismo. E o texto 2. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas, né, restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas, a riqueza das nações. Beleza, a pergunta diz o seguinte, olha só. Entre os séculos, né, no caso aqui no século XVI, né, entre o século XVI e o século XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de a. Valorização do patrimônio colonial, combate à livre iniciativa. B. Defesa dos monopólios régios, apoio à livre concorrência. C. Formação do sistema metropolitano e crítica à livre navegação. D. Abandono da acumulação metalista e estímulo ao livre-arbítrio. Ou é eliminação das tarifas alfandegárias e incentivo ao livre câmbio. Pausas aí, tentem fazer, vamos ver se vocês vão acertar, né? Tentem fazer aí. Bom, galerinha, é bem interessante essa questão de história, né? Pausar o vídeo. Bom, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, por quê? A questão aqui a letra B, né? A alternativa é defesa dos monopólios rege e apoio à livre concorrência. Para vocês fazerem essa questão, primeiro a gente tem que analisar que ela retrata nos textos sobre o mercantilismo no texto 1, né, e o texto 2, liberalismo. Então a gente teria que associar aí, entender um pouquinho nesse contexto de história, qual a diferença entre os dois. Porque um texto contradiz o outro, né? No caso, o liberalismo contradiz o mercantilismo. Então, um é o contrário ao outro, né? Se vocês forem analisar. Olha só, primeiramente, vamos entender aqui no caso, né, por que a letra C, olha só. Enquanto o texto 1, no caso aqui, ele vai defender o mercantilismo, o que seria, né? O sistema no qual é a adoção de práticas protecionistas, no caso a defesa do monopólio, rege. O texto 2 vai defender o liberalismo, né, que é o apoio da concorrência através da lei de oferta e da procura. Então, o que acontece, né? Para quem não sabe, no caso aqui, o que seria aí, primeiramente, vamos analisar aí sobre o mercantilismo. O que é o mercantilismo? Vamos voltar lá naquela matériazinha de história sobre o mercantilismo? Olha só. O que seria o mercantilismo? A origem dele, o que é, né? Para vocês lembrarem, né? Créditos ao site toda a matéria, bem interessante, né? Depois eu vou deixar as fontes aí para vocês analisarem, para vocês verem, né? Direitinho. O que é o mercantilismo? Vamos voltar lá na história, né? O mercantilismo aí, no caso, ele começou a surgir na Baixa Idade Média, então no período da Idade Média, né? Foi a época que obteve o início de processos de formação das monarquias nacionais, então tem a ver com a Idade Média. Porém, aqui no caso, né, na Idade Moderna, também ele se firmou como prática econômica nacional e teve seu desenvolvimento. O que acontece? Ao passo que as monarquias, no caso europeias, foram se firmando com estados modernos, os reis recebiam o apoio da burguesia comercial que buscava a expansão do comércio para fora da fronteira do país. Além disso, o Estado lhe concedia monopólio das atividades mercantis e defendia o comércio nacional e colonial das interferências nos grupos estrangeiros. Então, o que acontece, gente? O mercantilismo, toda vez que houve
mercantilismo, vocês lembram, monarquia, Estado, né? Era o poder aí, em relação no conjunto das medidas econômicas aí, do Estado, né? Lá na Idade Média, da monarquia aí. Então, gravem isso para vocês não esquecerem. Tem muito a ver aí com o poder do Estado, né? O poder da monarquia. Beleza? Né? Para vocês terem uma ideia. E quanto ao passo que o liberalismo, olha só, é totalmente diferente, né? Para você entender a questão, você teria que analisar esses dois. No caso aqui, o liberalismo em si, o próprio nome já diz, né? Vocês podem deduzir aí no caso como liberdade, né? Digamos assim. O liberalismo é exatamente o oposto do mercantilismo. Enquanto o mercantilismo, né? No caso aqui, tem um apoio à interferência aí, no caso, digamos assim, da monarquia, né? Do poder na mão do Estado, o liberalismo não. Ele é diferente, né? O próprio nome diz liberdade, né? Então, se a gente for analisar aqui, em relação a essa questão aqui, o liberalismo, ele é apoio da livre concorrência, né? É através dessa procura, através da lei de oferta-procura, então é livre, né? Se vocês forem analisar, eu vou colocar aqui para vocês, né? Para quem não sabe o que significa o liberalismo também. Por isso que eu estou voltando, gente, é importante vocês entenderem primeiro, para entender a questão, o que significa cada um dos dois, beleza? Para vocês conseguirem analisar direitinho. No caso, o liberalismo, ele foi uma doutrina, né? Diferente do mercantilismo, ele foi uma doutrina, né? No caso aqui, quem criou o liberalismo? Para quem não sabe, né? Com bases, né, do político foram lançados pelo filósofo inglês, né, representado muito no iluminismo, que muita gente sabe, que é o John Locke, né? Aí tem as obras dele, né? Então, no caso aqui, o que acontece, né? Ele propunha a substituição do absolutismo, né, no caso aqui entre os governos, defendendo relacionamento por conjuntos de leis escritas. Então, vocês podem ter uma ideia como liberdade, digamos assim, né? Ele defendia a ideia de que os cidadãos tinham o direito natural de liberdade. Então, ao contrário do mercantilismo e do absolutismo também, né? John Locke aqui, ele contradizia, né? Ele propunha a substituição, aqui no caso, do absolutismo, beleza? Então tá. Então, voltando à questão agora, depois que a gente entendeu, o que significa cada um dos dois, tá bom? Então tá. Por que a letra C? Se a gente for analisar aqui, uma contradiz o outro. Um texto contradiz o outro. Por quê? O primeiro, ele se trata sobre o mercantilismo, né? Como a gente disse. O que foi o mercantilismo, né? No caso, o poder aí é na mão do Estado, né? Tem muito a ver com monarquia. Então, olha só, o texto 1, ele relata o seguinte: a centralização do poder, a centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, então poder na mão do Estado, né? Embora os benefícios tenham a burguesia incipiente. Então, por que no caso aqui não são as outras alternativas, né? No caso aqui, o mercantilismo, né, no sistema, o que aconteceu aqui, esse sistema que adota práticas protecionistas, ele defende aí o monopólio régio, beleza? Então, o que é isso? O que é a defesa do monopólio régio? O que é monopólio régio, né? Porque muita gente não sabe o que significa o monopólio régio. Mais uma vez, vou resumir aqui para vocês, né? Para quem não sabe, qual a diferença, o que significa? Na verdade, o que foi o monopólio régio? Foi uma das formas de organização econômica mais vulgarmente adotadas pela coroa portuguesa a partir da Idade Média, sobretudo no final desse período. A grande razão para a adoção desse tipo de política econômica relaciona-se à crônica falta de dinheiro nos cofres régios. Então, o que aconteceu? Para obter receitas, a coroa costumou-se desde muito cedo recorrer a adiamentos, concedendo em troca, formas de compensação, contratos. Então, foi essa troca aí, né, de renda, beleza? Então, isso é o monopólio régio. No caso aí, especificamente nessa questão, o texto 1, ele vai defender aí, né, no mercantilismo, a defesa do monopólio régio. E o texto 2, não. O texto 2, né, como se diz, liberalismo, né, ele apresenta características do liberalismo, que é apoio à livre concorrência, através dessas procuras de oferta. Porque, olha só o texto 2, né? Olha só, vamos analisar ele. A interferência da legislação e das práticas exclusivas restringem a operação benéfica da lei natural, na qual
desculpa, da lei natural na esfera das relações econômicas. Então, está dizendo que a legislação atrapalha, né? Ela restringe, olha só, a interferência da legislação e das práticas exclusivistas restringe a operação benéfica da lei. Então, está dizendo que as leis, aí, no caso, atrapalham essas operações. Então, é o liberalismo, né? Na esfera das relações econômicas. Então, por isso que é a letra B. Olha só, das outras alternativas. Por que não são as outras, né? Valorização do pacto colonial. No caso aqui, está valorizando o pacto colonial, né? Beleza? Sim, está valorizando. Então, a primeira alternativa está certa. Mas combate à livre iniciativa? Não. O liberalismo não é isso. É exatamente o oposto. Por isso que não é letra A. O liberalismo, pelo contrário, ele é a favor da livre iniciativa. Então, não pode ser letra A. C. Formação do sistema metropolitano. Beleza, pode ser, né? Formação do sistema metropolitano, mas crítica à livre navegação? Não, né? Não pode, o liberalismo não é isso, não é a crítica à livre navegação, pelo contrário, mais uma vez, a defesa da livre navegação, tá vendo? Por isso que não pode ser as outras, olha só. D. Abandono da acumulação metalística? Não, né? No sistema mercantilista, pelo contrário, né? Metalista, tinha muitas produções aí de metais, de ouros, então não é, né? Não pode ser o abandono, né? E estímulo ao livre comércio, tá certo, né? O liberalismo defende isso, mas não, o mercantilismo não defenderia o abandono da acumulação metalística. Não, não mesmo, né, gente? Letra E. Eliminação das tarifas alfandegárias? Não, né? No caso aqui, eliminação, pelo contrário, o mercantilismo não prega isso, né? Pelo contrário, tem tarifas alfandegárias. Então, tá vendo como a diferença aí, né? A oposição, olha só. E sim, né? O liberalismo incentiva o livre comércio. Por isso que é a letra B. No caso aqui, a defesa dos monopólios régios. O primeiro texto mercantilista, ele retrata disso, sobre essa defesa aí dos monopólios régios, né? Das trocas lá, que a gente tinha pesquisado o porquê, o que significa monopólio régio, né? Para quem não sabe. E também ele vai defender aí o apoio à livre concorrência no liberalismo. Então, o liberalismo vai defender a livre concorrência, né? Se a gente for analisar aí nos textos, segundo os textos. Beleza? Bom, espero ter ficado claro aí por que é a letra B, né, gente? É importante a gente primeiro, para a gente tentar resolver a questão, a gente entender ela, o que significa cada coisa, do que se trata cada período. Então, seria importante vocês analisarem aí do que a questão está pedindo, né? Qual período, que contexto histórico ela vem trazer para a gente, beleza? Espero ter ajudado vocês. Te vejo aí nas próximas questões de humanas, né? E até as próximas questões. Cuidado com as pegadinhas, viu? Tomem cuidado aí. Por isso que é a alternativa C. Tá vendo que as questões também tem muita pegadinha? Se você fosse marcar um, você poderia confundir em relação às outras alternativas, né? Então tem que tomar muito cuidado com as pegadinhas também, que o Enem vem trazendo aí, tá bom? Bom, te vejo aí nas próximas questões de humanas, né? Nas próximas questões aí do Enem. Bons estudos, não deixem de se inscrever, de curtir, compartilhar, que vai estar ajudando bastante aí no crescimento do canal. Espero estar ajudando vocês aí também nos estudos, né, em relação a humanas aí, tá bom? Te vejo aí nas próximas questões. Até a próxima.